Irmãos e irmãs, nós como igreja somos sempre uma igreja chamada a ser missionária. É próprio da igreja, é da natureza da igreja a missionaridade, né? É a essência, a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo constituiu, implantou. Ela está no mundo para levar a palavra de Deus às pessoas, para ser um sinal, um caminho de salvação, né? Então, esse aspecto missionário diz respeito a todos os batizados. Portanto, todos nós como igreja, e o nosso pastor Papa Francisco foi falando muito, né? Uma igreja que vai ao encontro, uma igreja, quando ele usa a expressão igreja em saída, está falando da igreja missionária, né? Então nós temos que fazer com que a nossa espiritualidade, que é uma coisa para nós, nos leve para fora, né? A igreja se fala, a igreja adentra, a igreja de para dentro e a igreja adestra, a igreja para fora, né? As pastorais, os movimentos, toda ação litúrgica, tudo aquilo que nós fazemos na igreja tem que ter esse aspecto missionário, para fora, né? Nós nos alimentamos da palavra de Deus, é claro que esse testemunho de Deus lá fora vai também depender da experiência que cada um de nós tem de Deus. Quando eu me sinto amado, quando eu tenho uma experiência de Deus, quando Deus é importante para mim, quando de fato eu tenho espiritualidade naquilo que eu faço, quando eu tenho intimidade com Deus, a pessoa sente a necessidade de levar a palavra de Deus aos nossos irmãos e irmãs. Por isso que o texto do Evangelho hoje nos fala, né? Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, para curar doentes, para proclamar o reino de Deus, para curar os enfermos, né? E disse: ide, lugar onde vocês entrardes, ficai ali até a vossa despedida e depois para frente, né? Vocês viram que Jesus nunca se deteve num lugar, impressionante, né? E quando ele percebia que as pessoas queriam que ele desse aquilo que ele não era, que queriam de repente proclamá-lo um libertador dos povos, um guerreiro, um político, né? Jesus vai para outros lugares, Jesus desaparece, Jesus nunca se ateve assim, ou se ficou muito tempo num lugar, né? Por quê? Porque diz que nós precisamos levar a palavra de Deus também às outras comunidades. O que ele fazia com seus apóstolos e os apóstolos também faziam isso, eles ficavam nas comunidades um tempo, constituíam, né, as igrejas, formavam as comunidades, as lideranças. Depois que aquelas comunidades estavam estruturadas, organizadas, eles iam para outros lugares, e assim, esse método, né, formando comunidade, constituindo e levando para que a palavra de Deus pudesse chegar ao maior número possível de pessoas. É isso que nós somos chamados a fazer hoje. Vivemos num tempo, bastante tempos sombrios, né? Muito embora nosso Senhor Jesus Cristo já tenha aparecido, se revelado há mais de 2024 anos, o mundo ainda é bastante pagão. Não são poucas as pessoas que vivem sem Deus, mesmo sabendo que Deus existe, não o negam assim, como uma possibilidade de existir, né? Se você pedir para as pessoas se Deus existe, sim, vão dizer sim, né? A imensa maioria, Deus existe, mas quem é Deus para você? Qual é a experiência que você tem de Deus, né? Aí nós vamos ter outras respostas e talvez até outras experiências, né? Muitas pessoas estão distantes de Deus, estão vazias na fé, né? Sem Deus no coração. Então os desafios não são poucos. Evangelizar nesses tempos também exige
muita sabedoria, muito discernimento, perseverança, porque às vezes a tendência é a gente desanimar, né? Quando você vê que a pessoa não quer, você diz, para quê, né? Se a pessoa não quer, a gente fala, pede, insiste. Então a nossa tendência humana é também de desanimar e desistir, né? Mas Jesus nos pede para que nós semeemos, né? Não foi fácil no início e nem agora, né? A igreja sempre teve, os desafios que ela tem hoje são outros, mas a igreja sempre teve desafios, né? As pessoas, a gente fala que o mundo está distante de Deus, o mundo sempre esteve distante de Deus, sempre, não é só agora, talvez agora, não sei se mais ou menos, mas desde a vinda de Jesus Cristo, veja, o pecado causou uma ruptura tão grande, que comprometeu até a nossa adesão a Deus. Então a humanidade, de uma certa forma, sempre esteve distante de Deus, sempre. Então nós precisamos pedir a Deus que venha ao nosso encontro. Por isso a experiência de nosso Senhor Jesus Cristo, a experiência que cada um é chamado a ter, né? Quem é Deus para mim, quem é Jesus? Jesus não é uma ideia, não é uma teoria, né? Jesus é o nosso Salvador, Ele se encarnou, Ele veio ao mundo, e Ele está presente, Ele nos ama, nos chama, nos convida e deseja a nossa salvação. É preciso voltar o nosso coração a Deus, e é preciso fazer com que a nossa igreja, e quando eu falo igrejas, todos nós, nossas pastorais, nossos movimentos, todo o nosso ser igreja, seja uma igreja missionária, uma igreja que também olha para as realidades de fora, para aquelas pessoas que estão distante de Deus, né? Manter o rebanho é importante, mas nunca esquecer da ovelha perdida. Aquela passagem, né? O bom pastor que deixa as 99 segura e vai em busca daquela que está perdida, e quando a encontra, faz uma festa como se tivesse alguém que tivesse encontrado o rebanho. Talvez hoje é o contrário, né? Nós vamos deixar as poucas ovelhas que ainda estão no redil e ir em busca das 99 perdidas, né? Muitas pessoas distantes de Deus. Então os desafios nesse sentido são imensos. Então vamos manter firme a fé. O Senhor também nos convida, e o batismo nos diz que nós, pela força do batismo, somos discípulos e missionários. Somos chamados a dar no mundo o nosso testemunho, né? Sermos protagonistas também, levando a palavra, é um direito de cada um de nós, anunciar, levar a boa nova da palavra de Deus aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso